Olá pessoal, bem-vindos então ao último vídeo dessa parte assíncrona, continuando então a parte de zonas de cisalhamento. Agora, lembra daquela aula de mecânica? A zona de cisalhamento, ela pode ocorrer por cisalhamento simples ou puro, ou seja, algo um pouco mais cisalhante, aqui tendo uma torção, ou puro, algo um pouco mais homogêneo, compressivo. Ou distensivo, né? Na verdade, cisalhamento simples ou puro. Na verdade, o que varia é esse estilão aqui da deformação. E lógico que eu tenho esses dois endmembers, o cisalhamento puro e o simples, mas eu posso ter uma mistura deles na minha zona de cisalhamento. Eu posso começar com o cisalhamento puro, depois ir para o simples, ou começar no simples, depois ir para o puro. Para entender um geral de zona de cisalhamento, para entender essa deformação em zonas de cisalhamento, a gente pode levar alguns postulados em consideração. Primeiro, para a gente ver estilo que a gente viu do rejeito das falhas, que se encaixa exatamente aqui, até porque a zona de cisalhamento, ela, quando rupture é uma falha, quando ductile ela vai estar milanitizada, plástica. Então, um dos postulados é o deslocamento de um determinado ponto em um objeto geológico, ele vai ser definido pelo vetor que vai unir onde ele estava no estado indeformado com onde ele foi no estado deformado. É estilo rejeito de falha, onde ele estava antes da deformação para onde ele foi depois. Então, esse vetor ele é direto para a gente ter esse entendimento, independente se ele teve primeiro um cisalhamento puro, depois um cisalhamento simples, ou se foi um cisalhamento simples contínuo, a gente não leva em consideração essa trajetória. Então, para entender esse deslocamento, a gente vê o deslocamento final, porque dificilmente a gente consegue reconstruir todas essas minúcias de variação de uma zona de cisalhamento. O outro postulado é que mudanças mais pronunciadas podem se dar por distorção, que é a mudança de forma, dilatação, que seria uma coisa de cisalhamento puro, ou dilatação com distorção, que seria o cisalhamento puro e o simples. Então, essa parte, as duas coisas que eu quero que vocês levem em consideração é a zona de cisalhamento, ela pode ser cisalhamento puro, simples ou uma combinação dos dois, não precisa ser um desses endmembers, pode começar com um, ir para outro e voltar para o primeiro. E para a gente entender como se deu o deslocamento e a deformação, a gente leva em consideração o formato e a localização inicial de um determinado objeto geológico e o formato e localização final. Para isso, então, a gente tem, com isso, né, a gente consegue quantificar a deformação. Tem essa fórmula, que a elongação vai ser o comprimento inicial menos o comprimento final pelo comprimento inicial, e aí a gente dá uma balizada aqui, como se fosse normalizando pelo comprimento inicial, e a gente pode ver também a elongação quadrática com isso. Em relação ao elipsoide de deformação, as zonas de cisalhamento dúcteis, aqui eu tenho os eixos x, y e z, tem uma classificação que leva em detrimento principalmente a deformação quanto ao eixo y aqui. Porque quando o y está no maior encurtamento, então a gente forma principalmente uma lineação. A gente vai ver as estruturas lineares e planares já já. Então a gente formaria principalmente uma lineação quando eu tenho uma contrição, simplesmente um encurtamento aqui no y. Quando essa região aqui é o estiramento, que eu vou ter um achatamento. Então a tendência é eu formar estruturas planares. E quando eu não tenho uma deformação no y e ela se concentra principalmente em x e z, eu vou conseguir formar uma foliação com lineação. É razoavelmente comum a gente ter esse ponto aqui, o z. Mas isso vai variar bastante. Então, dentro de uma zona de cisalhamento, a gente tem muita movimentação. E a zona de cisalhamento em si, ela é excelente para a gente inferir onde está o paleoestresse. A gente vai ver agora, então, algumas estruturas e como elas indicam os paleotensores, como elas indicam onde o estresse estava agindo em determinadas épocas geológicas, quando a deformação agiu. A gente vai ver deformações ductile rupture, tension gast, basicamente, e depois a gente vai entrar para o ductile propriamente dito. Aqui são os tipos de estruturas que a gente vai ver, nós vamos ver estruturas SC, bandas de cisalhamento,
cauda de recristalização, sombra de pressão, mica-fiches, alguns objetos manteados e também as dobras assimétricas. Vamos começar aqui com a tension gauge. A tension gauge ela é ductile rupt, ou seja, naquele esqueminha onde eu tenho um pseudotaquilito aqui, onde eu tenho uma brecha de falha aqui, a tension gauge ela está chegando ali embaixo. Ela fica com esse formato aqui. A feição típica são fraturas extensionais, tension gashes são essas quebras extensionais, que elas podem ser rotacionadas. Então, é muito importante para indicação cinemática a gente levar em consideração sempre o biquinho da última que foi formada. Porque repara só, eu tenho aqui essa fazendo um S, mas eu tenho essas outras que já estão sendo geradas sempre numa primeira orientação aqui. Então eu tenho a orientação, eu vou quebrando e ela vai cada vez se locomovendo mais. A gente vai sempre olhar, o sigma 1 vai estar sempre na direção do biquinho da última que foi gerada. Então nesse caso aqui, eu tenho essa representação aqui. Eu tenho um movimento com o topo indo aqui para a minha esquerda. O sigma 1 vai estar no biquinho nessa abertura. E a tension gash, o que é complicado, é que ela vai sempre se abrindo e vai rotacionando. E vai abrindo novas e vai rotacionando. Vai abrindo novas, vai rotacionando. A gente vai sempre olhar, no caso da tension gash, o biquinho aqui da última, a última abertura aqui, vai ser onde está o meu sigma 1. Então eu tenho um S. A minha seta está indicando como se fosse a direção contrária a esse S aqui. Porque eu estou abrindo fraturamentos, ok? Continuando então, agora a gente vai descer para a deformação dúctil mesmo. Agora a gente vai partir para a parte milonítica. Milonitos são rochas maravilhosas, mas maravilhosas mesmo. Milonito vem, a etimologia da palavra vem de mille que é moinho, porque antigamente se pensava que um milonito era fruto da cominuição, como se fosse a gente fazer uma farinha dos cristais. Isso era século XIX. Hoje a gente sabe que o milonito ele é fruto de uma recristalização dinâmica, é puramente dúctil, a gente não tem quebra nenhuma. Então essa parte de moinho não pega muito bem, porque a gente não está moendo a rocha, a gente está fazendo uma recristalização dinâmica dessa rocha. Mas o nome já ficou, não teve muito jeito. Essa aqui, peço perdão porque quebrou aqui, não está aparecendo. Essa foto, se não me engano, é de uma aula do Júlio Almeida, que eu vou colocar também lá no Teams essas aulas para vocês num PDF. Então, o milonito ele é uma textura, ele não é, assim, diversas rochas podem adquirir a textura milonítica, ele não é uma rocha. Você vira e fala, que rocha é essa? É um milonito. Não, o milonito é o nome da textura. Um granito pode ficar milonítico, um gabbro pode ficar milonítico, um arenito pode ficar milonítico. Quando eu falo que ela está milonitizada, é uma informação estrutural, não é nem composicional, nem protolítica. Eu posso ter protólitos variados milonitizados. A rocha vai ficar muito foliada, eu vou tender a desenvolver inclusive uma lineação, dependendo do estiramento, igual a gente acabou de ver como que eu vou formar, se é só uma foliação, só uma lineação. Usualmente o tamanho dos cristais vai diminuir, eu tenho uma recristalização dinâmica meio que deformando e recristalizando os cristais maiores, mas pode conter, igual eu tenho aqui, alguns porfiroblastos ou porfiroclastos. O blasto ele é gerado no metamorfismo e o clasto ele é dado da rocha protolítica. Geralmente eles vão ser um pouquinho mais rígidos que a matriz, porque a matriz ela absorve a deformação com um pouco mais de facilidade. Mas essa é a feição clássica de um milonito, que são rochas bem características da zona de cisalhamento. Então, o cisalhamento dúctil, aqui eu estou mostrando, essa é uma figurinha da aula do Salamuni, de geologia estrutural. O cisalhamento dúctil apresenta um gradiente máximo de deslocamento que vai ser aqui na zona central. Então, novamente mostrando as elipses aqui, como elas estão bem redondinhas. Quando eu vou entrando na zona de cisalhamento, eu tenho um deslocamento máximo e vai decrescendo em relação às margens.
novamente lembrando da aula passada, que isso daí pode ser tanto levando quilômetros para você sair de um alga inguinais até chegar num milonito, mas também pode ser coisa de centímetros. Aqui entrando em algumas estruturas, quando a gente tem uma temperatura alta, as zonas de cisalhamento elas vão provocar uma recuperação mineralógica e eu vou ter uma recristalização dinâmica. Tem algumas outras fotos mais para frente, mas aqui eu já estou começando a fazer uma cauda de recristalização. O típico dessa cauda de recristalização é que eu vou ter aqui os mesmos componentes que eu tenho aqui, é o do meu porfiroclasto. É o meu porfiroclasto sofrendo a recristalização dinâmica. Isso é muito clássico de milonitos. E uma classificação para o milonito, aqui eu estou com 3 fotos, aqui está quase que um alga inguinase, um milonito e aqui um ultramilonito. Como que a gente vai diferenciar um do outro? O protomilonito, ele vai ter até 50% de matriz. O milonito vai ter de 50% a 90% de matriz. O que isso quer dizer? Eu tinha fenocristais antes, eu tinha cristais grandes antes, mas eu fui cisalhando de uma forma que a minha recristalização dinâmica já deixou tudo no formato de matriz. E eu posso ter o ultramilonito, onde eu tenho 90% ou 100% de matriz. Eu já detonei meus cristalzinhos todos, já estirei, fiz uma recristalização. Então, lembrando, o protomilonito, eu tenho até 50% de matriz, eu ainda guardo muito a minha feição do protólito. O milonito, quando eu tenho de 50% a 90% de matriz, ainda dá para ter uma noção do protólito, mas às vezes fica bem complicado. E o ultramilonito, você tem praticamente só matriz. Aí, para você saber o protólito a partir do ultramilonito, é complicadíssimo. É muito comum em mapa, terem zonas de cisalhamento, colocar rochas miloníticas indiferenciadas. Porque é difícil você falar que era, por exemplo, um biotita gneiss ou se era uma rocha pelítica que foi cisalhada, porque quando chega ali dentro, vai tudo tendo uma recristalização dinâmica e fica bem difícil o reconhecimento. Lembrando que milonito não é uma característica composicional, é uma característica textural da rocha quando submetida a uma deformação intensa em estado dúctil. E aí, um milonito, ele é geralmente fortemente lineado, porque se eu tiver um encurtamento em Y, eu formo lineação. Se eu tiver um achatamento entre Z e X, eu formo uma foliação com lineação. E a tendência, em regiões muito deformadas, é um paralelismo de todas as lineações, inclusive de todas as lineações planares. Então, todos os minerais tendem a se orientar na mesma direção. Essa lineação ela é muito importante para indicar a direção do meu cisalhamento. Ela não vai me dar o sentido. É mais ou menos a ideia da estria em termos rúpteis. Ela vai me entregar a direção, se eu estou cisalhando nessa ou nessa ou nessa direção, mas eu não sei se está para um lado ou para o outro só vendo a linha, porque a linha está ali, orientadinha. Eu tenho que saber como que foi a fricção que gerou esse tipo de linha, como que foi o esforço, qual que foi o estresse que gerou esse tipo de linha. Para a gente formar planos a partir, ou seja, para a gente formar estruturas lineares, eu preciso ter minerais que permitam que eu forme estruturas planares. Geralmente as micas fazem isso com uma maior facilidade. Quando eu tenho uma rocha que é, por exemplo, muito quartzosa, é mais fácil eu formar como se fossem gnáises fitados. Repara, só pelas fitas a gente consegue ver perfeitamente a direção, ou seja, essa linha, a gente consegue ver perfeitamente a direção, mas a gente não sabe o sentido do movimento. A gente precisa ter um componente a mais de heterogeneidade para ver o sentido do movimento. A gente já vai entrar nessa parte daqui a pouco nas estruturas onde a gente consegue enxergar isso de uma forma perfeita. Ainda, interessante sobre as regiões milonitizadas em zona de cisalhamento, que elas vão transpondo tudo. A zona de cisalhamento, quando você vai jogando, a rocha que você jogar é arenito, pelito, quartzito, gneiss, ele vai deformando tudo. E ela vai transpondo, mas às vezes preserva algumas coisas. Por exemplo, as rochas mais antigas que a gente tem conhecimento,
elas são como se fossem mudãs, remanescentes ali dentro de grandes regiões cisalhadas. Ficam pedaços mais competentes que vão se rotacionando, vão administrando a deformação ali, mas às vezes eles ficam. Aqui a zona de cisalhamento Paraíba do Sul, tem um pedação aqui de uma rocha mais anfibolítica que ficou preservado e a zona de cisalhamento está aí dando a volta nela. É parecido, é a mesma lógica da gente formar um budã. A gente vai estirando as coisas, fica um bloco ali e a foliação vai envolvendo esse bloco. Chegando agora em bandas de cisalhamento, a gente vai então falar de algumas estruturas geradas nessa deformação progressiva. Numa zona de cisalhamento dúctil, a gente consegue fazer feições estruturais e com o incremento da deformação, essas feições ficam bem características, indicam muito bem o movimento. Ela é excelente para identificar as paleotensões. Essas estruturas, igual isso aqui, ó, tá vendo que está formando um Szinho, daqui a pouco eu vou mostrar isso em mais detalhe. Essas estruturas, que elas podem ser diversas, sombra de pressão, cauda de recristalização, tension gash, bandas de cisalhamento, elas são nomeadas indicadores cinemáticos. O indicador cinemático, então, é aquilo que vai mostrar qual que é a orientação do meu movimento, qual que é a direção, exatamente a orientação, porque a gente já pegou a direção com alineação, agora a gente vai pegar a orientação, por exemplo, se for um movimento reverso ou normal, se ele foi cisalhante de uma forma destral ou sinistral, tudo isso a gente vai conseguir enxergar a partir dos indicadores cinemáticos. A banda de cisalhamento é um dos indicadores cinemáticos. Elas são zonas de cisalhamento de menor porte, e aí nelas a gente vê um conjunto de anisotropias, que é o que a gente chama de superfície S e superfície C, que seria como se a gente estivesse chamando, se não me engano, ela vem do francês, de cisaillement et schistosité. A superfície C, ela é paralela à zona de cisalhamento principal, e a superfície S, ela tende a fazer uma perpendicularidade com o eixo de deformação, geralmente formando um ângulo aí de cerca de 45 graus. Então, nesse caso aqui, eu tenho a minha banda C vindo aqui, e eu tenho o meu S entrando aqui. A minha deformação, ela acompanha a formação desse S. Então, nesse caso aqui, o topo está indo para a esquerda e a base está indo para a direita. E eu estou deformando minha rocha, que preteritamente era assim, formando esse S. Dando essa deitada, formando esse S aqui. E a direção principal da zona de cisalhamento está aqui, no que seria o C. Enxergando um pouco melhor, aqui está o SC, né? Então eu tenho o meu C descendo aqui e eu tenho os S's conectando essa parte do C. Então a minha direção, o meu estresse, a minha zona de cisalhamento principal está aqui paralela ao que seria a minha estrutura C. E aqui o S, ó, olhando que nesse caso aqui eu estou com o topo indo da esquerda para a direita. Ou seja, está descendo aqui, o meu S está dando essa indicação. Eu estou dando essa dobrada nesse S aqui, fazendo isso. Aqui mais uma foto, aqui é o que a gente chama de mica fish. As micas são esses minerais planares, eles absorvem a deformação de uma forma fantástica e formam estruturas muito parecidas com esses SCs. Aqui eu tenho o meu fish, ou seja, o meu peixinho, né, como se fossem peixinhos de mica aqui, e eu vejo essa formação aqui, indicando que nesse caso estou saindo com a deformação da esquerda para a direita. Aqui está indo o meu mica fish, o estilo está aqui, ó, nessa figurinha, de forma fantástica. Isso daqui é uma fotomicrografia, isso é em lâmina, essa aqui também é em lâmina, essa daqui em escala de afloramento. Então é uma deformação progressiva que a gente consegue ver de uma forma maravilhosa. Quando a rocha não está 100% dúctil, eu posso ter o deslocamento em grãos fraturados. Essa foto eu já mostrei ela antes.
Repara aqui, ó, quando eu tenho esse escalonamento dessa fratura, nesse caso aqui, é o mesmo desse. Eu tenho essa descida, a minha deformação está indo aqui da esquerda para a direita. O contraste que dá da reologia desse feldspato, que está todo fraturado, com a matriz fluindo atrás. A gente tem um mineral rígido, que nesse caso é o feldspato, numa matriz dúctil, que vai absorvendo toda a deformação. Então ele ainda está, o feldspato ainda está agindo de uma forma rúptil e a matriz já está toda nesse fluxo, envolvendo aqui, se dobrando e absorvendo a deformação da melhor forma possível. A rotação do feldspato que fica marcada nesse movimento. Estruturas do tipo Augen, granitos porfiríticos são ótimos para dar esse tipo de estrutura. Os porfiroclastos são as estruturas, o porfiroclasto é aquele fenocristal, é o feldspato quando ele é maiorzinho. Quando eu começo a deformar ele, começo a cisalhar ele para um lado e para o outro, eu vou tendo uma recristalização dinâmica. Ele pode variar muito, ele pode ter desde 1 milímetro até 10 centímetros, até mais. E essa assimetria aqui é que vai me dar a indicação do meu movimento, que é igual aqui em cima. Ó. Eu tenho esse sigmoide aqui, então quer dizer que eu estou indo o meu topo aqui da esquerda para a direita. Ele me dá a recristalização dinâmica, me indica a direção do cisalhamento. Outra, essa daí é fantástica. Essa estrutura chama cauda de recristalização. É uma coisa maravilhosa, é uma recristalização dinâmica. Conforme o cristal vai rotacionando, a caudinha dele vai ficando e vai recristalizando. Então, nesse caso aqui, ó, essa caudinha aqui, olha só como que foi o movimento. Nesse caso aqui, na verdade, ele está exatamente aqui, ó, o topo para a direita, então eu estou fazendo essa rotação aqui e conforme eu vou rotacionando, eu vou deixando uma caudinha que vai seguindo essa rotação, que vai seguindo essa deformação. São estruturas maravilhosas, aqui eu estou, se não me engano, é um feldspato. Nesse caso aqui, com granadas, repara aqui, ó, a granadinha ela está rotacionando e olha a minha cauda de recristalização. A cauda de recristalização ela vai ter a mesma composição do mineral que está rotacionando, porque é uma recristalização dinâmica. Enquanto o mineral vai rotacionando, ele vai deixando uma caudinha da composição dele. Quando o mineral rotaciona, mas não tem uma recristalização dinâmica, ele pode abrir um espaço. Nesse espaço gera uma descompressão. E isso é o que a gente chama de sombra de pressão. A sombra de pressão ela é muito comum da engranada, e nesse caso aí é numa pirita. É estilo uma estrutura Augen, ela vai dar indícios de movimento. E o que a gente tem é um contraste da ductilidade, digamos assim, entre o grão e a matriz. Você começa a girar, gera uma parte aqui, ó, nesse caso ela está dando esse giro aqui. Ela gera partes de descompressão. E nessas barbas, nessas regiões, nessas sombras de descompressão, eu tenho a precipitação de qualquer fluido que tiver por ali. Geralmente, é um fluido de mais baixa, assim, que é estável a uma temperatura e pressão mais baixa. É muito comum as sombras de pressão serem formadas por quartzo. O que diferencia a cauda de recristalização da sombra de pressão, além da morfologia, é que a sombra de pressão ela não vai ter a mesma composição do meu cristal. A cauda de recristalização vai. Então, isso daqui eu tenho uma pirita com uma sombra de pressão formada basicamente por quartzo feldspato. Nesse caso aqui, eu tenho uma granadinha, olha aqui formando a minha sombra de pressão. Aqui é a granada ela fica com uma extinção total sob o microscópio. E aqui eu consigo enxergar a minha sombra de pressão, que ela foi formada, isso aqui é basicamente quartzo. Perdão. É basicamente um quartzo aqui na minha sombra de pressão. Outro indicador cinemático são as dobras assimétricas. Aqui eu tenho uma dobrinha num gneiss, esse é um biotita, Orniblenda gneiss do complexo Mantiqueira. Aqui, isso é perto de Viçosa. Está aqui a dobrinha mostrando claramente a minha vergência, a simetria da dobra.
Repara como aqui, ó, eu tenho um flanco estirado e um flanco curto, que chegou até a ficar invertido aqui, e o flanco estirado normal. Repara também nos indicadores, aqui a dobra em M, quando eu estou próximo à charneira. Aqui, provavelmente, se eu der um zoomzinho, deve dar para enxergar alguma coisa em S, em Z, essas dobras que dão alguma indicação. Ainda sobre dobras, a gente também pode entender as dobras que ocorrem a flanco longo, flanco curto, flanco longo, flanco curto, com um rompimento em regiões onde eu tenho uma zona de cisalhamento já rompendo o meu limite de elasticidade. E a última dobra que eu até havia citado antes, que está diretamente associada a grandes zonas de cisalhamento, quando eu tenho uma deformação muito intensa, todas as linhas tendem a se paralelizar, inclusive a linha de charneira. E aí eu tenho a chamada dobra em bainha, que seria um embainhamento. Eu comecei a dobrar, a minha linha de charneira está aqui, a tendência é todas as linhas da minha linha de charneira têm a se alinhar. Então eu vou formando como se fosse um bico ali. Em termos prospectivos, olha, é até difícil falar um caso único quando fala de zona de cisalhamento, porque é maravilhoso para achar depósito em zona de cisalhamento. Zona de cisalhamento é uma descontinuidade gigantesca que ela vai conectar diferentes níveis crustais. Então, onde tem fluido passando, ele migra para a zona de cisalhamento e vai embora. Para citar assim, por alta, a gente tem em regiões, sim, à tarde orogênicas, que são clássicas de ter muito cisalhamento, depósito de ouro, zinco, cobre, níquel, mercúrio, prata, tungstênio. Quando a gente vai para rochas básicas a ultrabásicas, a gente tem de cobre, níquel, prata, bismuto. Em depósitos hidrotermais, o hidrotermalismo é muito comum de ocorrer em regiões falhadas, porque o fluido vai tentar ir onde eu tenho a descontinuidade. Então, platinoides, ouro, cobre, prata. Quando é epitermal, então, quando eu vou já para as zonas de falha, mas aí é depósito sulfetado para tudo quanto é lado. Dando um exemplo, a maior província metalogenética do Brasil, uma das maiores do mundo, que é Carajás, ela é claramente controlada por zonas de cisalhamento. A gente consegue ver essas zonas de cisalhamento pelo Google Earth. Vamos dar só uma encontrada aqui. É em Carajás, Paraupebas. Está aqui Carajás, dando um zoom. Olha só, não sei se o contraste está bom para enxergar, mas isso daqui são grandes zonas de cisalhamento. Essas linhas que a gente vê em escala regional são grandes zonas de cisalhamento. E quando a gente vai olhar o mapa geológico de Carajás, a gente vê essas zonas de cisalhamento. Elas estão impressas no mapa, controlando não só as litologias, mas também a distribuição de depósitos de cobre, zinco, ouro, ferro, manganês. Carajás é uma província metalogenética para todos os gostos. Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a olhar mapas geológicos com diversos exemplos e aplicações das diversas estruturas que a gente viu até agora. Zonas de cisalhamento são fantásticas, maravilhosas. Vou deixar o link de algumas aulas de zona de cisalhamento e colocar alguns PDFs também disponíveis no Teams e no Moodle. Espero que tenham gostado até agora. Essa é a última parte assíncrona. Agora a gente volta para as etapas síncronas. Obrigado, valeu. Até quinta-feira.